Seja muito bem-vindo ao primeiro videocast do canal Cine Cinéticos. Meu nome é Mário Granado, eu sou estudante de rádio e TV e um apaixonado por cinema. E a ideia desse projeto é trazer uma exposição semanal sobre diversas teorias, críticas, observações, notícias, novas e antigas linguagens e tudo de mais relevante que aconteceu e ainda vai acontecer no universo da sétima arte. Então pega a pipoca que a sessão já vai começar. Bom, e nesse primeiro vídeo eu vou traçar um paralelo entre dois dos filmes mais importantes do final do século XX e começo do século XXI. São Trainspotting e Requiem para um Sonho. Esses que marcaram toda uma geração, ganharam status de cult e são exaltados por jovens ao redor do mundo até hoje. Choose a job, choose a career, choose a family, choose a big television. You're a quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad. Choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance. You lied on your application. Anybody want to waste some time? Hey, Ty. Let's do this right, man. Come on, baby. Naturally. Bom, mas antes de falar dos dois filmes em si, eu acho bacana dar uma contextualizada na época em que eles foram lançados. O final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi marcado pela inquietação da virada do milênio. A tecnologia avançava de maneira absurda e aquele padrão de família ideal, onde tinha o pai, a mãe, o filho e um sofá e uma TV, já não refletia a sociedade de modo geral. As informações chegavam muito mais rápido e fáceis às pessoas e os jovens, por sua vez, se mostravam muito mais empreendedores, ousados e versáteis. Então, um novo padrão comportamental estava sendo estabelecido nessa época. E o que os dois filmes têm em comum, na minha opinião, é justamente a crítica a essa antiga postura comportamental. Os dois filmes mostram os jovens usando drogas, mais precisamente a heroína, para suprir a demanda dessa inquietação que eles tinham referente a essa monotonia dessa época. O primeiro filme é Trainspotting, de 1996, dirigido por Danny Boyle, de Quem Quer Ser um Milionário, e estrelado por Ian McGregor, de Anjos e Demônios. O filme é baseado em um romance homônimo de 1993, escrito pelo escocês Iwan Welsh, um entusiasta da vivacidade e efervescência juvenil e um apaixonado por música eletrônica. Na história, acompanhamos as aventuras e desventuras de Mark Renton e Ian McGregor, que na companhia de seus amigos Spud, um total fracassado ladrão de casas, Sick Boy, o galã da turma e com total autocontrole, Bigby, um valentão psicótico neurótico que arruma briga por onde passa, formam um quarteto de completos desajustados sociais, com empregos inúteis, recebendo até a ajuda do governo por algumas vezes. E o que une os três primeiros personagens é o vício em comum em heroína. Mas Mark Renton quer se livrar desse vício, mas não antes ele passa por situações complicadíssimas causadas por ele e por seus próprios amigos. Na época de seu lançamento, o filme causou uma enorme polêmica, pois foi acusado de ser romantizador do uso de drogas. Mas essa acusação se torna totalmente infundada logo no começo do filme, quando o personagem Renton profere aquele célebre hino carregado de hedonismo e niilismo, o qual ele critica de maneira irônica, ácida e até mesmo divertida o padrão comportamental imposto pela sociedade. Aquele em que você deve ter uma vida regrada, repleta de conquistas materiais, para só assim você alcançar a felicidade suprema. Isso tudo feito em uma narração em off, uma ótima sacada do diretor. Então a gente percebe que a heroína, a droga, é só um pano de fundo para o que o filme realmente quer passar, a crítica à falta de existência. Trainspotting é uma gíria escocesa que remete a algo sem sentido, ver a passagem de trens no sentido literal. E esse é o contexto em que os personagens são inseridos. E o Renton deixa isso bem claro no final do seu discurso, em que ele diz: "Mas eu não preciso ter motivos, pois eu tenho a heroína." Essa frase condensa toda a transgressão e a indiferença que o filme propõe. Isso tudo ambientado por uma trilha sonora espetacular, que vai do Britpop até batidas eletrônicas envolventes, cadenciando os cortes abruptos do filme, conferindo à obra um caráter videoclíptico, além da fotografia belamente repugnante. Todos esses componentes foram responsáveis por criar uma enorme identidade com os jovens, além de ser um sucesso de público e crítica. O segundo filme é Requiem para um Sonho, de 2000, do diretor Darren Aronofsky, de Cisne Negro, estrelado por Jared Leto, Sr. Ninguém, eu juro que isso não foi um trocadilho, e Jennifer Connelly, de Uma Mente Brilhante.
Mais uma vez, essa é uma obra adaptada de um romance homônimo de 1978, escrito por Robert Selby Jr. A trama acompanha a vida de Harry, Garrett Little, que vive com sua mãe Sarah, vivida pela excelente Ellen Bernstein, namora Marion, Jennifer Connelly, e tem como melhor amigo Tyrone, Marlon Walsh, aquele mesmo cara de As Branquelas e Todo Mundo em Pânico. Esses 4 personagens têm 2 coisas em comum. A primeira delas é o cultivo de sonhos extremamente piegas. Harry sonha se casar com Marion, essa que por sua vez sonha em abrir um próprio negócio. Tyrone sonha um dia poder orgulhar a sua mãe e Sarah sonha em participar de um game show que assiste todos os dias. Depois de receber uma ligação que a finalmente convida para participar do programa, Sarah entra em uma paranoia de precisar emagrecer a fim de entrar num vestido vermelho, o qual era o preferido de seu falecido marido. Para isso, ela busca ajuda médica. No puro ato de descaso, o médico recita para ela anfetaminas, o que nos leva à segunda coisa em comum entre os 4 personagens, o vício em drogas. Sarah passa a se tornar escrava das bolinhas, Harry e Tyrone são viciados em heroína e Marion passa o dia à base de cocaína. A degradação dos personagens é feita de maneira gradativa. Sarah entra em um surto psicótico, tendo alucinações terríveis. Harry e Tyrone começam a vender drogas. Tyrone é preso e eles têm que usar o dinheiro das drogas para pagar a fiança. E Harry sugere a Marion que se prostitua. Todo esse processo degradativo dos personagens é marcado pela passagem das estações. No verão, no começo, todos estão muito felizes, administrando a brisa gostosa que a substância os proporcionam. Mas no inverno terminam todos de maneira decadente. Harry acaba com o braço gangrenado e amputado por conta dos picos. Tyrone acaba preso e sozinho e triste numa prisão. Marion acaba se submetendo a orgias degradantes para sustentar o seu vício. E Sarah acaba internada numa clínica psiquiátrica à base de eletrochoques. Mais uma vez, acho que aqui a droga tem o papel de compositora em uma trilha fadada ao desastre. Hacking são aquelas canções tristes tocadas em velórios. Então, a droga como Hacking embala sonhos vazios e simplistas, criticando assim, ao meu ver, toda a apatia comportamental da sociedade. A montagem do filme é absurdamente bem construída. Cenas fugazes, montagem paralela, cortes feitos no momento perfeito, tudo isso regido novamente por uma trilha sonora excepcional. Todos esses componentes fizeram com que o filme fosse aclamado pela crítica e muito bem recebido pelo público jovem também. Então, pode-se compreender que os 2 filmes carregam o mesmo teor de contestação para com uma ordem vigente comportamental e utilizam a droga como artifício moldurador, um de maneira mais irônica e outro de maneira mais dramática. Mais que simples filmes que retratam o abuso e o excesso das drogas, estes, acima de tudo, são filmes sobre ideias, filmes para se fazer pensar. Bom, se você ainda não os viu, assista. E se você já assistiu, assista novamente porque são realmente filmes muito incríveis. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. E semana que vem eu tô de volta para falar mais sobre movimentos, escolas e obras que marcaram e marcam a história do cinema mundial. Até mais e Video Well!